Nesta noite não nos reunimos por costume. Nos reunimos porque algo decisivo aconteceu na história humana. O Salvador nasceu. E quando ele nasceu, a esperança deixou de ser um desejo distante e passou a ser uma realidade viva. O Natal não é uma pausa no sofrimento do mundo. É a resposta de Deus ao sofrimento do mundo. É Deus dizendo, com fatos, e não apenas com promessas, que Ele é bom, que Ele é fiel e que nunca abandonou seus filhos. Talvez este ano tenha sido pesado para você. Talvez sua família tenha passado por provas silenciosas, preocupações que não aparecem nas fotos, lutas que só Deus conhece. O Natal não ignora isso. O Natal entra exatamente aí, porque o Filho de Deus não nasceu num palácio, nasceu no meio da vida real. E é por isso que esta noite é santa, porque ela nos lembra que mesmo quando tudo parece difícil, Deus age, Deus vem, Deus se faz presente. Hoje celebramos uma vitória que continua valendo. Celebramos a certeza de que o amor venceu o medo, a luz venceu a escuridão e a vida venceu o desespero. Celebramos porque a esperança tem fundamento. Ela nasceu em Belém e continua nascendo toda vez que um coração escolhe confiar de novo. Fique comigo até o final, porque nesta noite nós não vamos apenas refletir, nós vamos rezar juntos. Vamos fazer uma oração especial de Natal para ser rezada em família, nesta noite feliz, entregando nossa casa, nossos caminhos e nossa esperança, àquele que nasceu para nos salvar. Mas para celebrar do jeito certo, primeiro precisamos lembrar o que Deus realmente fez por nós no Natal. Porque quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. A fé se fortalece, o coração se aquece, e a esperança volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido. O Natal nos confronta com uma verdade que sustenta a fé quando tudo parece instável. Deus é fiel. Ele não muda conforme as circunstâncias, não recua diante da fragilidade humana e não abandona aquilo que começou. O nascimento de Jesus é a prova mais concreta dessa fidelidade. Não foi um gesto simbólico para emocionar corações sensíveis. Foi o cumprimento exato de uma promessa feita ao longo de gerações. Deus falou. Deus esperou o tempo certo. E Deus agiu. Quando Cristo nasce, a história deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos humanos e passa a ser o lugar da intervenção divina. O que parecia distante se torna próximo. O que parecia impossível se torna real. O Natal afirma que Deus não se esqueceu do mundo, nem das famílias, nem das dores que atravessam cada casa. Ele entra na história porque ama. E quem ama, não promete em vão. Talvez você carregue hoje promessas que parecem adiadas. Talvez tenha rezado por algo que ainda não se resolveu. O Natal não é uma negação dessa espera. Ele é a resposta mais profunda à ansiedade humana. Deus cumpre o que promete, mas Ele cumpre do modo certo, no tempo certo e com um alcance que vai além do que conseguimos imaginar. A promessa cumprida em Belém não resolveu todos os problemas do mundo de uma vez, mas garantiu algo maior. Garantiu que nenhuma dor é inútil, nenhuma lágrima é invisível e nenhuma família está fora do cuidado de Deus. A fidelidade divina não depende da nossa constância. Depende do amor de Deus, que permanece mesmo quando vacilamos. É por isso que o Natal renova a esperança. Porque se Deus foi fiel ao enviar o Salvador, Ele continua fiel ao sustentar sua casa, sua vida e seus caminhos, mesmo quando tudo parece confuso. A manjedoura revela um Deus que não desiste, que não se afasta, que não quebra alianças. Revela um Pai que cumpre o que promete, ainda que o mundo não perceba de imediato. Essa verdade precisa descer do pensamento para o coração. Precisa ser lembrada quando a fé enfraquece, quando o cansaço pesa, quando a esperança parece pequena. O Natal não é apenas uma data no calendário. É a confirmação de que Deus continua presente e ativo. É o sinal de que a promessa maior já foi cumprida. E por isso, todas as outras estão nas mãos dele. Guarde isso com atenção. Daqui a pouco, quando nos colocarmos em oração como família, essa certeza vai ganhar ainda mais força. Porque quem reconhece a fidelidade de Deus, aprende a confiar novamente, mesmo sem ter todas as respostas. E se Deus é fiel,
Então, o que nasceu em Belém não foi apenas uma criança. Foi a salvação que entrou no mundo para nunca mais sair. Quando dizemos que a esperança nasceu, não estamos usando uma metáfora. Estamos afirmando um fato que mudou o destino da humanidade. Jesus Cristo nasceu. E isso significa que Deus não enviou apenas uma mensagem, enviou a si mesmo. O Natal não apresenta uma ideia bonita para consolar o coração. Ele apresenta uma presença viva que transforma a realidade. A esperança cristã tem nome, tem rosto, tem história. Ela entrou no mundo chorando como criança para alcançar cada coração ferido como pai. Esse nascimento muda a forma como olhamos para tudo. Muda a forma como entendemos a dor, o tempo, a espera, o futuro. Porque quando Deus se faz homem, Ele assume a nossa condição por inteiro. Ele conhece o cansaço, a insegurança, a fragilidade. O Salvador não nasce distante da vida real. Ele nasce dentro dela. E é por isso que a esperança cristã não é frágil. Ela é concreta. Ela atravessa crises. Ela sustenta famílias. Ela permanece mesmo quando as circunstâncias não ajudam. Talvez você tenha tentado manter a esperança viva apenas com força de vontade. Talvez tenha se apoiado em palavras, planos, expectativas humanas. O Natal vem nos ensinar algo mais profundo. A esperança não nasce do que fazemos. Ela nasce de quem Deus é. Jesus nasce para nos mostrar que não estamos sozinhos, que a nossa história importa, que o amor de Deus não ficou preso ao céu. Ele desceu, caminhou, tocou, curou, salvou e continua fazendo isso hoje, de maneira silenciosa e real, na vida de quem confia. Celebrar o nascimento do Salvador é permitir que essa esperança desça do discurso para o coração. É deixar de apenas falar de fé e começar a viver com fé. É olhar para a própria casa, para a própria família, para as próprias lutas e reconhecer que Deus entrou aí. Não para tirar toda a dificuldade de imediato, mas para caminhar conosco em cada passo. Onde Cristo nasce, a desesperança perde espaço. Onde Ele é acolhido, a vida encontra sentido. Por isso, o Natal não é apenas uma lembrança bonita do passado. É uma decisão no presente. Decidir crer que Jesus continua sendo o centro. Decidir confiar mesmo sem controlar tudo. Decidir celebrar não apenas com palavras, mas com um coração renovado. A esperança que nasceu em Belém quer nascer de novo em você. Quer habitar sua casa, quer sustentar sua família, quer iluminar seus caminhos. Guarde essa esperança no peito. Não a deixe escapar no barulho do dia a dia, porque no final deste caminho, nós vamos apresentá-la a Deus numa oração em família, e aquilo que é entregue com fé nunca volta vazio. E quando a esperança nasce, ela não fica apenas no altar. Ela desce para o lar. O Natal não foi feito para permanecer apenas na memória ou no presépio. Ele foi feito para entrar na casa, para sentar à mesa, para tocar as relações reais. Deus não quis salvar o mundo à distância. Ele quis habitar entre nós. E isso muda completamente a forma como vivemos esta noite. O Natal acontece quando a fé deixa de ser apenas discurso e passa a moldar o cotidiano. Quando a presença de Deus não fica restrita à igreja, mas se manifesta no lar. É no lar que a vida acontece de verdade. É ali que surgem as alegrias simples e também os conflitos silenciosos. É ali que o cansaço aparece, que as diferenças se revelam, que as feridas do ano vêm à tona. E é exatamente aí que o Natal ganha sentido, porque Deus escolheu nascer numa família. Escolheu viver a rotina, o trabalho, a espera, o cuidado. Isso significa que nenhuma casa é pequena demais para acolher Deus. Nenhuma família é imperfeita demais para ser visitada por Ele. Talvez sua família não seja perfeita. Talvez haja mágoas, silêncios difíceis, palavras não ditas. O Natal não exige uma casa sem problemas. Exige um coração disposto, um gesto de perdão, um olhar mais paciente, uma decisão simples de colocar Deus no centro. Quando isso acontece, algo muda no ambiente. A fé se torna prática. A espiritualidade deixa de ser pesada e passa a ser viva. O lar se transforma em altar. Deus está conosco hoje, não apenas como uma verdade teológica, mas como uma presença real que sustenta. Ele está na conversa sincera, no pedido de desculpas, no abraço que reconcilia,
na mesa compartilhada, no silêncio respeitoso. O Natal nos ensina que Deus não age apenas nos grandes acontecimentos. Ele age nos detalhes. Ele se revela na simplicidade. Ele fortalece famílias que escolhem caminhar juntas, mesmo sem ter tudo resolvido. Viver o Natal no lar é permitir que Deus organize o que está desorganizado. É confiar a Ele aquilo que ainda dói. É abrir espaço para a paz onde antes havia tensão. Não é fingir que está tudo bem. É escolher acreditar que Deus está presente mesmo quando ainda estamos em processo. A fé cristã é assim. Ela não ignora a realidade. Ela a transforma de dentro para fora. Por isso, esta noite não é apenas uma comemoração. É uma oportunidade. Uma chance de transformar a casa em lugar de graça. De lembrar que Deus continua entrando na história, entrando nas famílias, entrando nos corações que se abrem. E quando Ele entra, algo sempre se renova. Fique até a oração final. Ela foi preparada para este momento, para esta noite, para a sua casa, para a sua família. Porque quando rezamos juntos, a esperança se fortalece e a presença de Deus se torna ainda mais concreta. E se o Natal é Deus conosco, então nesta noite nós não apenas lembramos, nós respondemos. Quando compreendemos o que Deus fez no Natal, algo nos é pedido em silêncio. Não uma explicação, mas uma resposta. O céu se abriu. O Salvador nasceu. A promessa foi cumprida. A pergunta que fica é simples e profunda. Como vamos viver a partir disso? A fé cristã não se sustenta apenas na contemplação do mistério. Ela se concretiza na forma como escolhemos viver depois de reconhecê-lo. Nossa resposta começa pela gratidão, não como palavra automática, mas como atitude interior. A gratidão muda o olhar. Ela nos faz perceber que, mesmo em meio a limites e lutas, há uma bondade sustentando tudo. Deus é bom e continua agindo. O Natal nos recorda que a vida não está à deriva. Existe um sentido maior conduzindo a história, inclusive a sua. Quando agradecemos, reconhecemos que não caminhamos sozinhos e que a esperança não depende de um cenário perfeito, mas de uma confiança renovada. Responder ao Natal é também escolher confiar. Confiar quando o ano não saiu como planejado. Confiar quando algumas respostas ainda não vieram. Confiar quando a fé parece pequena. A esperança cristã não é otimismo ingênuo. É uma decisão madura de quem sabe em quem colocou a própria vida. O Deus que entrou no mundo como criança continua sustentando aqueles que o acolhem. Ele não prometeu ausência de desafios, prometeu presença constante. E isso muda tudo. A resposta ao céu aberto passa ainda pela entrega. Entregar a Deus o que somos, o que temos e o que ainda não entendemos. O Natal nos ensina que Deus age quando há espaço. Espaço no coração, no tempo, na casa. Entregar não é desistir. É confiar que Deus sabe conduzir aquilo que não conseguimos controlar. Quando fazemos isso, a esperança deixa de ser frágil e passa a ser firme. Ela se apoia na fidelidade de Deus, não nas nossas forças. Esta noite nos convida a reacender essa esperança de forma consciente, não como emoção passageira, mas como escolha espiritual. Escolher olhar para frente com fé. Escolher acreditar que Deus continua escrevendo a história. Escolher viver com mais paciência, mais misericórdia, mais confiança. O Natal não termina quando a noite acaba. Ele começa quando decidimos responder com uma vida alinhada àquilo que celebramos. Tudo isso nos conduz ao gesto mais simples e mais profundo que podemos fazer juntos: a oração. É nela que a gratidão encontra voz. É nela que a esperança se fortalece. É nela que a entrega se torna real. Daqui a pouco vamos transformar esta celebração em oração. Não como formalidade, mas como encontro verdadeiro. Agora, se você puder, chame sua família. Segure a mão de quem está ao seu lado. Prepare o coração. Porque o que vamos fazer em seguida não é apenas encerrar um vídeo, é responder ao céu aberto com fé viva e esperança renovada. E antes de terminar, vamos transformar esta celebração em oração. Se puder, faça uma pausa agora
Reúna quem está com você. Se estiver sozinho, una-se a esta oração com o coração aberto. Respire com calma. Esta é uma noite feliz, porque Deus está conosco. Vamos rezar juntos. Senhor Deus, Pai de bondade, nesta noite santa, nós te agradecemos. Agradecemos porque o teu Filho nasceu, e com ele nasceu para nós uma esperança que não falha. Obrigado porque a tua promessa se cumpriu. Obrigado porque a tua fidelidade permanece. Obrigado porque a tua presença entrou na nossa história e nunca mais nos deixou. Menino Jesus, nós te acolhemos hoje em nossa casa. Acolhemos na nossa família, na nossa mesa, na nossa vida real. Entra onde há cansaço. Entra onde houve preocupação. Entra onde precisamos de paz. Assim como nasceste em Belém, nasce agora em nosso coração e renova o que precisa ser renovado. Abençoa esta família, Senhor. Abençoa cada pessoa que está rezando agora. Abençoa os que estão presentes e os que não puderam estar. Cura feridas antigas. Fortalece os laços. Restaura a alegria simples de estarmos juntos. Que nesta casa haja mais paciência, mais perdão, mais amor e mais fé. Maria Santíssima, Mãe do Salvador, cobre nossa família com teu cuidado. Ensina-nos a confiar como confiaste, a guardar a esperança mesmo quando não entendemos tudo. São José, guardião da Sagrada Família, protege nossos lares, nosso trabalho e nossas decisões. Conduze-nos com sabedoria e serenidade. Senhor, entregamos a Ti o ano que passou e o tempo que vem pela frente. Entregamos nossos medos e nossos sonhos. Entregamos o que entendemos e o que ainda nos desafia. Confiamos porque Tu és bom. Confiamos porque Tu és fiel. Confiamos porque o Salvador nasceu. Que a paz desta noite feliz permaneça em nosso lar. Que a esperança que celebramos hoje nos acompanhe todos os dias. E que nunca nos esqueçamos de que o céu se abriu para nós. Amém. Permaneça alguns instantes em silêncio. Deixe essa paz repousar no coração. O Natal continua vivo quando a esperança é guardada. Nesta noite de Natal e sempre, estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe seu comentário, curta e compartilhe com aqueles que você ama. Feliz e Santo Natal!